Meu Deus. Mas é só pra você. Ah, daqui a todas as pessoas voltando. Então, na dúvida, o que pode fazer diferenciação realmente vem a ser. Como você botar a aula aí? É esse? Share screen aqui. Tem caneta com assim? Essa tua caneta ali pra mim. Aí você vai ver também como é que é. Boa tarde, boa tarde. Oi. Já tá, o pessoal está ouvindo. Podem, tem a opção do chat aqui, que eu acho que é melhor, tá? Vocês usarem, conversarem comigo via chat ali, se tiver tudo certo, porque assim como vocês, nós também estamos aprendendo a usar a plataforma, certo? E a gente vai tirar proveito do fato de vocês já terem visto a aula, já terem estudado, respondido as perguntas e tudo, né? Então a gente vai realmente fazer mais uma discussão, uma conversa hoje, assim, né? E aí vamos ver o que a gente consegue tirar para que vocês aproveitem alguma coisa desse conteúdo da Pentile, que já estão por dentro de tudo aí. Graças a Deus, isso é muito bom, né? Então, na verdade, nós já estamos com 60 pessoas aqui na plataforma, né? Certo? E a gente vai começar, então, só a repassar alguma coisa talvez dos slides, né? Da aula aqui, certo? Será que a gente começa com as perguntas? Vejamos. Bom, então a gente está com 70 pessoas. Eu vou tentar colocar aqui na tela as discussões das perguntas e respostas que a gente fez daquelas 5 perguntas do Google Forms ali. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Não precisa, fecha a porta só. Estão escutando aí? Tá tudo tranquilo? Sim. Beleza, vamos lá então agora. Tá. Uhum. Vocês estão vendo o Google Forms aqui direitinho? Ainda não. Agora sim. Beleza. Então tá bom. Então vamos começar a primeira aqui, ó. Né? Todo mundo já sabe qual que é a primeira coisa que acontece num paciente que vai ter apendicite em algumas horas. A primeira coisa que acontece com ele, o que é? Certo? Com certeza vai ser a nossa oclusão do lúmen, certo ou não? Sim. Certo, isso aqui não tem muita dúvida, né? Então, geralmente é burficalito. O único comentário que eu tenho nessa hora é que pode ser por uma oclusão também por linfonodos, né? Linfonodos da submucosa do apêndice, né? O apêndice, quando ele fica bem fininho. No teu AVA, aqui no AVA você entra. Estamos aqui juntamente com o professor Sigvald, comigo aqui, ó, uma reunião, uma junta médica, certo? Estamos aqui nós dois para tentar dar uma passagem aí. E eu estou orientando ele aqui para entrar, né? Como é que faz para entrar, os ID e tudo mais. Então,
o comentário dessa hora é que a oclusão pode ser tanto por fecalito, como vocês já viram, né? E nessa hora entra uma importância de uma dieta como nós temos aqui no Ocidente, pobre em fibras, nos quais as fezes já chegam ressecadas ao cólon, e aquele pedacinho aquele pequeno fecalito, ele pode existir mais facilmente em um lugar onde tem uma dieta industrializada, como nós temos, com poucas fibras e nos quais as fezes acabam muito duras, né? A outra coisa é que vocês sabem que o apêndice ele é bem fininho e bem longo, né? Então, os linfonodos da submucosa do apêndice podem causar também a oclusão da luz do apêndice, né? A hiperplasia linfóide do apêndice. A pessoa pode ter uma virose, ter um aumento dos linfonodos. Nubank, TED, DOC é de graça. Oi, tá ouvindo? E daí ele pode ter oclusão no apêndice e apendicite aguda, certo? A segunda pergunta, aqui, vamos passar para a segunda. A segunda pergunta foi interessante, teve um índice grande de erros, né? Qual o sinal mais específico da apendicite aguda? Na verdade, a resposta correta é o Rovsing, né? O Rovsing é quando você aperta na fossa ilíaca esquerda e sente dor na fossa ilíaca direita. Esse sinal é bastante específico da apendicite aguda, mas ele não é muito sensível. A sensibilidade dele está ao redor de 25% a 30%. E a especificidade dele está ao redor assim, de 80%. Né? O Bloomberg ele é mais sensível, porém não é tão específico, né? Uma dor à descompressão brusca. Todos esses sinais eles são mais específicos do que sensíveis e são muito dependentes do operador, da maneira com a qual ele conduz esse exame clínico, o que ele considera positivo ou não, né? Tá? Então, eles são bastante subjetivos. Há um grande subjetivismo deles, né? Inclusive, se os dois examinadores diferentes tiverem o mesmo achado no exame físico, um pode considerar positivo, outro pode considerar negativo, né? Então, essa questão dessa parte onde a medicina era bastante arte e um pouco menos de ciência, certo? Certo? Então, é isso aí. Então, o sinal mais específico da apendicite aguda é o sinal de Rovsing, certo? Tá? Vou passar aqui para a terceira questão. Principal vantagem da apendicectomia laparoscópica em relação à apendicectomia convencional, né? Nesse caso aqui, a gente sabe também que realmente o mais importante de tudo é não o melhor resultado estético, isso é mais relativo, mas de uma forma consistente na literatura médica, a cirurgia laparoscópica tem menor taxa de infecção de parede, certo? Tá? Então, eu espero que vocês lembrem que na apendicite aguda, a gente que é do tempo aberto, eu quando comecei tinha muita apendicite aberta, e ainda a gente tinha um grande número de infecções de parede, né? A infecção de parede na apendicite aguda, no tempo da aberta, era em torno de 15%. E se era um paciente obeso ou, por exemplo, às vezes um paciente de sexo feminino que se importava sendo aquele resultado estético, ficava aquela cicatriz retraída, uma cicatriz hipertrófica, tudo, porque quando tem infecção, o processo inflamatório aumenta a resposta inflamatória, aumenta a cicatriz fica muito mais espessa, muito mais marcada, né? Então, realmente, o resultado estético pior da apendicite aguda na aberta era por causa da maior taxa de infecção. Então, taxa menor de infecção significa um resultado estético menor. As duas coisas caminham juntas. Mas a resposta para essa pergunta é menores taxas de infecção na ferida cirúrgica. Com certeza, a vídeo melhorou muito isso. Professor, Oi. por que em pessoa, paciente idoso, a gente faz a convencional se ele tem doença cardíaca ou pulmonar? Isso é por causa do pneu peritônio, né? Quando você tem o pneu peritônio,
o pneu peritônio diminui um pouquinho o retorno venoso, né? Ele comprime um pouco as veias, como a veia cava, etc. Certo? E às vezes isso já é suficiente para descompensar esse paciente. Quando você tem o pneu peritônio também, o pulmão não tem a expansão que ele poderia ter, certo? Quando vocês vão ter, infelizmente ainda não tiveram essas aulas, vão ter toda a aula da fisiologia do pneu peritônio. Mas duas coisas que eu já posso falar para vocês é que diminui o retorno venoso, tá? E diminui a expansão pulmonar, certo? Tá? E nessa hora, o paciente que é DPOC, ele já descompensa, ele já começa a ter retenção de CO2, tá? Mas isso é para caso extremo, sabe? A grande maioria dos pacientes, a gente consegue diminuir a insuflação, fazer a cirurgia com pneu peritônio, assim, com uma pressão baixa, tudo. A maior parte dos pacientes a gente consegue fazer vídeo, sim. Eu só coloquei aquilo como exemplo para vocês entenderem que em alguns casos muito graves, aí o paciente não tolera o pneu peritônio. Mas a grande maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca compensada, DPOC compensado, tudo, a gente consegue fazer laparoscopia mesmo, sabe? Tá bom? Então, beleza, obrigado. Essa questão da dor abdominal, da apendicite, né? Vocês sabem que geralmente ela se apresenta no mesogástrio, né? Geralmente ela apresenta no mesogástrio e epigastro pelo fato do apêndice começar com uma hipertensão no apêndice, aquilo causar um estímulo aos neurônios viscerais, do peritônio visceral, que gera uma dor mal definida, que seria comum a todo o intestino médio, né? Então, todos os órgãos, desde do intestino delgado até a metade proximal do transverso, né, quando eles têm uma dor visceral, ela se apresenta no mesogástrio, né? Isso é uma coisa que a gente já conversou, já comentou várias vezes também. Tá bom? Certo? Essa questão da apendicite em gestantes, né? Como vocês sabem, é a causa mais comum de cirurgia durante a gravidez, é a apendicite, né? Essa é uma questão clássica também, que cai em prova de residência, tudo. Causa mais comum de laparotomia na gravidez. É a apendicite aguda, né? E a gente sabe que o apêndice pode estar deslocado e situado no flanco direito ou no hipocôndrio direito. Então, essa aqui é a resposta certa, né? Tá bom? Então, vou encerrar essa parte aqui das perguntas e respostas, e eu vou passar alguma coisinha naqueles slides que a gente já discutiu, tá? Para a gente continuar, tá bom? E vocês estão vendo agora essa tela inicial da apresentação da apendicite? Hã? Não. Tá vendo agora a apendicite aguda, a mesma que eu passei no YouTube? Não. Não. Não, o professor está no questionário ainda. Então veja essa aqui agora. Vejamos aqui. Agora. Agora apareceu. Sim. Muito bom. Então, vocês já estão mandando não aqui, né? E agora estou vendo o chat aqui de vocês. Então, só lembrando, então, em relação a essa questão da apendicite aguda, nesse primeiro slide, né? Lembrarem que, para sempre, até o dia da morte, que apendicite é uma doença extremamente prevalente que pode acontecer em qualquer momento da vida. Né? Vocês têm que lembrar que mesmo quem tem lá 80 anos pode ter apendicite, quem tem 10 pode ter apendicite e tudo mais, né? O professor não está mostrando essa tela ainda, está mostrando você, só sua imagem. Ah, bom, ainda bem que vocês me avisaram, porque isso aqui a gente tá... Deixa eu fazer aqui o share, espera só um pouquinho. Vejamos aqui. Deixa eu ver aqui o Dr. Marcos vai entrar. Ele que está começando aqui. Tentando botar um mute. Eu acho que agora foi, né? Ah, agora foi. Beleza, então ainda bem que vocês já estão por dentro desses slides todos, estudaram bastante, isso é muito bom.
né? né? Então acho que está no mute aí. Agora Agora o faz eco vocês gravarem. A gente tem uma técnica técnica nova de didática que com eco fica fica melhor. melhor. Essa questão da anatomia do apêndice. Né? A anatomia do apêndice, ela realmente... Ela... Agora acho que tem que parar, mano. O que eu não consigo, tenho dificuldade para ver, na verdade, é o chat quando vocês estão... Quando eu estou com a tela compartilhada aqui. Essa tem sido tá meio difícil aqui para mim. Eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Agora você, a Gabriela, levantou a mão. A gente pode, então, falar, professor, ao invés de mandar no chat. Isso, pode ir falando, pode ir falando. Tá, vai falando que fica melhor, senão não tem jeito. Tá? Quem quiser fazer algum comentário, pode fazer na boa, e a gente vai tocando o barco. Bom, então, tá falando sobre a anatomia, né? A anatomia do apêndice, realmente, a ponta dele é muito móvel, né? Então, a grande maioria deles é retrocecal, né? Pelo menos uma parte dela está atrás do seco, mas ela, mesmo assim, tem uma pontinha dele que acaba indo para a parede abdominal anterior, né? Isso para lembrar, junto com a semiologia, que a maioria dos pacientes com apendicite, eles vão sim ter irritação peritoneal na face ilíaca direita, né? Você consegue ter dor à descompressão, a ponta do apêndice vai tocar a parede abdominal anterior na grande maioria dos casos, né? É raro esse apêndice que é totalmente retrocecal. A gente vê também, né? Mas a maior parte realmente ele vai estar tocando a parede abdominal anterior. O apêndice tem uma pequena artéria aqui, a artéria apendicular, que é ramo da iliocólica, né? Que por sua vez é ramo da mesentérica superior, né? Então a gente tem que fazer uma ligadurinha dessa vaso quando a gente vai fazer a apendicectomia. E depois a gente vai fazer a ligadura do apêndice, tá bom? Vou passar outro slide aqui, né? Esse slide eu acho interessante para vocês lembrarem que cada fenômeno que vai acontecendo no apêndice, ele corresponde a uma manifestação clínica, né? Então, esse aumento da pressão intraluminal que tem no começo, começa com essa dor visceral, né? Porque o estímulo dos neurônios viscerais, né? À medida que aquilo vai se acentuando, a dor vai piorando, certo? Né? O processo inflamatório vai se estabelecendo, ocorre necrose do apêndice. Nessa hora, os neurônios que estão na parede visceral morrem. Então, essa dor melhora, a dor visceral melhora e passa a ter uma dor parietal pela irritação do peritônio parietal pelo apêndice gangrenado, né? E a gangrena e perfuração do apêndice, daí o paciente vai tendo febre, leucocitose, uma dor mais acentuada e assim por diante. Certo? Então, isso aqui não tem nenhum segredo também. Alguém quer fazer algum comentário dessa parte? Aproveitar agora aí, falar alguma coisinha com a gente? Vou passar para o próximo, então. Tá? Então, revisando onde é a dor, né? O ponto de McBurney, a intersecção do terço lateral, com os dois terços mediais da linha que liga a espinha ilíaca anterior superior ao umbigo. Né? Então, ali onde está ali assinalado no mapa, ali onde o paciente geralmente dor, e é ali onde a gente vai fazer o centro da nossa incisão, sendo ela oblíqua, né, ou transversa na face ilíaca direita, a gente faz o centro dela no ponto de McBurney. Né? Tem muitos cirurgiões que ensinavam para a gente, né, no tempo antigo, que a gente deveria fazer incisão em cima do ponto de maior dor do paciente. Né? Às vezes o paciente né, um abdômen grande, etc. A gente pede o paciente apontar com o dedo local de maior dor e sobre esse local, enfim, a gente pode fazer a incisão. Né? Isso é um pouquinho variável. Então, claro que se o paciente tiver uma dor mais em cima, significa que a pontinha do apêndice deve estar ali. Isso é uma coisa que ajuda bastante a gente. Porque no tempo antigo a gente trabalhava com uma incisão pequena na face ilíaca direita. Uma das grandes dificuldades que os cirurgiões tinham, que acabou agora por causa da laparoscopia, era exatamente achar o apêndice, né? Isso vocês quase que não vão ver, só vão ver quando for a cirurgia aberta mesmo, que às vezes achar o apêndice é um tempo longo que o cirurgião gasta procurando o apêndice, né? Eu e o Dr. Marcos aqui fizemos
algumas apendicectomias abertas na vida, de vez em quando o apêndice ficava um pouquinho mais escondido, a gente começava a puxar para fora, uma decisão bem pequena, veio o intestino, etc e tal, e em algum momento a gente acabava, então, achando o apêndice. Em relação aos sinais clínicos, a gente discutiu bastante já, né? O psoas, dor, extensão do quadril, o obturador, rotação interna da coxa fletida, o Rovzig, né? Que é dor, palpação na face ilíaca esquerda e dor na face ilíaca direita, né? Não tem também muito segredo. A questão dos laboratoriais, vocês sabem que é leucocitose, desvio à esquerda, elevação da PCR, do VHS. Essa questão da leucocitura, né? Sempre vai ser uma leucocitura discreta, não vai ser uma leucocitura como uma infecção urinária. Salienta a todos vocês que quando tiverem uma suspeita de apendicite em uma paciente de sexo feminino em idade fértil, é mandatório fazer o teste da gravidez, certo? Isso é muito importante para o diagnóstico diferencial, né? Que pode ser também uma gravidez ectópica rota a causa da dor, e também para você explicar para a paciente e decidir teu método de cirurgia, né? Porque quando é apendicite na gestante, em alguns casos, algumas ocasiões, o pessoal prefere fazer a cirurgia aberta mesmo. Né? A questão dos exames de imagem também a gente discutiu bastante na aula que a gente deu no PowerPoint, lá que está no YouTube, né? O ultrassom é um método ótimo porque ele é totalmente isento de risco, né? Ele é um método que tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade. Mas o método preferido é a tomografia. A tomografia, ela dá um resultado muito bom, né? E os sinais que a gente vê nas imagens na apendicite aguda os mesmos, tanto faz na ressonância, como na ecografia, como na tomografia, certo? Então, o apêndice tem uma espessura maior que 8 milímetros, né? Na verdade, o diâmetro do apêndice normal é até 6 milímetros, entre 6 e 7 mais ou menos, e é maior que 8, a gente considera ele como anormal. A parede do apêndice, uma espessura maior que 2 milímetros, borramento da gordura periapendicular, espessamento do seco, e os outros sinais, líquido livre, massa inflamatória, assim por diante. Então, não importa o exame de imagem, os sinais clínicos são exatamente os mesmos. E outra coisa, raio-x dá para ver apendicite aguda em 2% dos casos somente. 2%. Tá? É muito raro conseguir ver qualquer sinal de apendicite. Alguns radiologistas excelentes, apendiculite, em alguns casos, tal, mas é muito raro. Tá? Então, o raio-x é muito pobre para apendicite aguda mesmo. Esses achados aqui também são bem interessantes, né? Você vê na tomografia, nessa tomografia que a gente tem o primeiro exame aqui, do lado direito da tela, né? Você vê uma tomografia, você vê que é muito fácil de ver o apêndice, a ressonância também é tranquilo, na ecografia você tem sinais bem característicos. Então, realmente, os exames de imagem são muito importantes para o diagnóstico, né? Muito mais do que antigamente. Antigamente, o pessoal explorava muito a propedêutica, os sinais clínicos, tudo. Hoje, os cirurgiões se baseiam nos exames de imagem quase sempre para indicar as apendicectomias, e realmente o número de apendicectomias para apêndice normal diminuiu bastante, né? Então, a gente tem uma chance muito maior no diagnóstico pré-operatório correto. O pessoal dormiu, tá quieto ou consegue falar aí? Vamos ver. Alguém está ouvindo alguma coisa aí? Estão escutando ou não? Não, a gente tá ouvindo tudo. Todo mundo quieto? Já estão dormindo, já estão olhando para as coisas aí. Porque senão fica barulhento. Muito se barulhento. a gente deixa o microfone ligado, fica fazendo interferência. Isso aí, tá joia. O chat não deu certo? O chat, o problema do chat, eu não consigo ver direito o chat, que a hora que eu tô tá vendo? Ele não dá certo o chat, ó. Quando levanta a mão, aí né? O chat, ele aparece, daí ele já some, né? Bem, essa questão do diagnóstico diferencial, né? Que realmente os exames de imagem ajudam bastante a gente a ver, né? Eu chamo bastante atenção para gastroenterite como diagnóstico diferencial nos quadros iniciais ou uma dispepsia, né? Então, no começo, como vocês viram, com apenas a oclusão do apêndice, o processo inflamatório inicial é muito discreto, né? Então, você não tem alteração laboratorial, você não tem quase nada, só uma dor que pode ser no mesogástrico ou epigástrico, né?
Então, às vezes, a gente despacha os pacientes com uma dispepsia. Esses tempos eu mesmo tive esse exemplo, né? O paciente veio, me visitou no consultório, um paciente jovem, sexo masculino, com uma dor epigástrica, e eu tratei ele com uma dispepsia. Durante a noite, ele teve a migração da dor para a fossa ilíaca direita, no dia seguinte foi operado de apendicite, né? Então, eu, embora tenha dado alta para ele com um remédio para dispepsia, eu o preveni, né, de que caso a dor migrasse e se estabelecesse na fossa ilíaca direita, tem que voltar para o pronto-socorro, porque pode ser realmente apendicite aguda, né, inicialmente com uma dor epigástrica, né. E outra coisa que realmente é uma das coisas que a gente vê hoje, que quando não tinha os exames de imagens bem definidos, era a adenite mesentérica, né. A adenite mesentérica é um linfonodo maior que 8 milímetros, uma cadeia de 3 linfonodos, que a gente vê numa tomografia, numa eco, numa ressonância. Esse era o tipo do paciente que era operado inutilmente, certo? Então, antes, quando se fazia o diagnóstico com dor abdominal, sinal inflamatório, o cirurgião operava 100% das adenites mesentéricas, porque o medo que a gente tem quando é cirurgião realmente é de deixar passar uma apendicite aguda e operar esse paciente tardiamente com um abscesso, com uma apendicite perfurada ou até mesmo com peritonite aguda. Então, a gente Eu estou com o chat aberto, se estou falando, o pessoal quiser fazer pelo chat, eu repasso. Tá, beleza. Realmente, a adenite mesentérica foi uma das coisas que a gente deixou de operar, né? E antigamente, quando o diagnóstico era puramente clínico, os pacientes que tinham adenite mesentérica acabavam realmente operados, né? Certo? Eu também chamei atenção no PowerPoint e agora também, que divertículo de Meckel é bastante raro a gente ver. Diverticulite de Meckel é extremamente raro. Eu vi muito poucas vezes. A gente vê o divertículo de Meckel como achado incidental num paciente por qualquer outro motivo. 2% das pessoas têm divertículo de Meckel, né? Então a gente vê bastante, mas não com diverticulite de Meckel. Isso é bastante raro. E a doença de Crohn como tem essa figura ali que eu mostrei para vocês, ele é uma questão de um diagnóstico diferencial importante para dor na face ilíaca direita, né? Agora, com a tomografia, tem melhor a diferenciação. A diferença é que, em alguns casos de doença de Crohn, a gente é obrigado a operar o paciente por abdômen agudo, né? Mas daí já não é por apendicite, é uma emergência da doença de Crohn. Você já vai para a cirurgia sabendo que você vai fazer provavelmente uma ileocolectomia direita, um paciente que tem uma massa inflamatória com um abscesso e tudo, mas a causa é a doença de Crohn. Embora que em alguns casos a imagem não seja capaz de determinar, né? Mas aí a gente já entra para operar esse paciente, já é consciente a família que é uma cirurgia maior, de um risco maior e também por uma patologia que é bastante grave, né? Tá? Emergência por doença de Crohn também não é tão frequente, mas a gente teve, né? Eu mesmo no final de semana tive um caso aí que a gente foi obrigado a intervir por doença de Crohn, uma urgência, né? E esse achado que tem nessa foto, que é bem interessante, essa lesão em chama de vela que você vê aqui, a gordura do mesentério começa a crescer para cima da alça. Quem vê isso uma vez nunca mais esquece. É bem interessante, é chamado e bem típico de doença de Crohn mesmo, né? A questão do cisto ovariano também, a imagem ajuda muito a gente a fazer esse diagnóstico e poupar muitas pacientes de laparotomias por cisto ovariano roto, né? Quem antes tinha muito, né? E a gravidez ectópica também, da gente pelo menos sabe o que está acontecendo, explica para a pessoa, olha, realmente é uma gravidez ectópica e etc. Só que a gravidez ectópica rópica é um caso de abdômen agudo não inflamatório, sim hemorrágico. E é um caso de cirurgia de urgência para também conter o sangramento e o choque hipovolêmico que isso aí pode causar, né? Felizmente, os gineco têm tomado conta desses casos aí. Cada vez menos nós operamos esses pacientes. A doença inflamatória pélvica, eu não falei muito na aula do PowerPoint, falo agora. Doença inflamatória pélvica é um diagnóstico importante, diferencial de apendicite aguda. E este sim é difícil de fazer, mesmo por imagem, porque às vezes um abscesso tubo-ovariano confunde como um abscesso periapendicular. E, para piorar a situação, na cirurgia, às vezes a gente não consegue
fazer essa diferenciação. Certo? A gente não consegue fazer essa diferenciação, a gente tem dificuldade, né? Então, a gente também vai drenar um abscesso do ovariano, não é tão infrequente, e se o apêndice estiver acometido, tem que fazer a apendicectomia e muitas vezes a ovarectomia também. Torção de ovário também é uma situação rara, e é como mostrou bem essa figura aqui. O ovário fica muito grande, assim como o testículo. Quando ele torce, no momento da isquemia, ele tem um edema muito, muito, muito importante. É quase inacreditável da gente ver o tamanho que fica o órgão quando fica isquêmico. Mas ao longo do tempo, né, tanto um testículo como um ovário isquêmico, eles vão, na verdade, atrofiando, né? O tratamento, né, tratamento dos sintomas, antibiótico e a retirada do apêndice, né, a gente já discutiu se a apendicectomia convencional aqui, liga os vasos apendiculares, aborda o apêndice, amarra ali com um fiozinho o apêndice, né, e quando é aberta, faz o sepultamento do coto, né. Apendicectomia laparoscópica, como falei para vocês, também é uma cirurgia sensacional, que ajuda muito a gente, cirurgia boa de fazer, rápida, né? E para o paciente, que é o mais importante, resultado muito, muito, muito bom. A apendicite perfurada, né? Como também eu já comentei lá na aula do PowerPoint, é uma cirurgia completamente diferente de uma cirurgia para apendicite inicial. É uma cirurgia extremamente complicada, extremamente arriscada, onde a gente pode fazer também lesão nas alças que estão ao redor do apêndice. É muito comum a gente ter que fazer sutura no seco, né? O seco friável, o apêndice gangrenado acaba avulsionando da base do seco. Então, realmente é uma das cirurgias mais complexas que tem na cirurgia geral, né? E para quem está acostumado a fazer plantão de cirurgia. Tá. Tem duas perguntas, parece, a gente já vai tentar abordar. Hein? Isso, uma sinal de Bloomberg, se é feito quando a ponta do apêndice está no ponto de McBurney. Efetivo. Vamos ver. Sinal de Bloomberg, isso é efetivo, né? Quando a ponta do apêndice... Isso, exatamente. O Bloomberg é quando a ponta do apêndice está no ponto de McBurney ali. É a maior parte dos casos, né? É a maior parte dos casos. Na verdade, o sinal de Bloomberg não é um sinal específico. O Bloomberg é o sinal de peritonite. Então, você pode ter do lado esquerdo, pode ter, só que quando é apendicite e o apêndice está do lado direito, aí o indivíduo tem o sinal de Bloomberg à direita. Mas o sinal de Bloomberg não é um sinal de apendicite, é um sinal de peritonite. É um sinal de peritonite. Inclusive, eles chamam, se ele está no ponto de McBurney, o sinal de Bloomberg tem um nome especial de sinal de McBurney. Se ele está naquele ponto, certo? Ele tem quase que um epônimo, né? Ah, tá. Certo? Então, o sinal de Bloomberg na face ilíaca direita é mais específico para apendicite, né? Tá? Tem essa outra pergunta que foi feita da dor. Vamos voltar aqui. Dor do meio. Dor do meio é uma dor que ocorre geralmente no 14º dia, né? Que é a ruptura do folículo ovariano, né? Geralmente não tem sangramento, né? Ou um sangramento mínimo. Um cisto ovariano roto, o sangramento é autolimitado, certo? Ele pode ter um mínimo sangramento, mas aquilo para sozinho. É totalmente diferente da gravidez ectópica, que é um sangramento importante que leva a choque e morte, né? Tá? Então, a dor do meio, principalmente quando é uma menina está nas primeiras ovulações, né? Pode ocorrer uma dor mais significativa. E muitas vezes, alguma irritação peritoneal também ocorre. Não tão grave quanto a apendicite, mas ocorre também. Inclusive com dor até uma dor leve à descompressão também, que às vezes é difícil de diferenciar. Mas não há sangramento vaginal. Não, sangramento vaginal nenhum. Essa dor provavelmente ele perde um pouco de líquido para dentro da cavidade. Para dentro da cavidade. Faz peritonite um pouquinho. Só que aí, como é que você vai fazer o diagnóstico diferencial? Muitas vezes é bem difícil. E daí nessa hora o que ajuda a gente é a história da paciente, por isso que nós, quando tiramos a história de um paciente com apendicite aguda do sexo feminino, tem que perguntar toda a história ginecológica, data da última menstruação, certo? E se a paciente faz o anticoncepcional, qual, assim por diante, tá? Né? E então a dor por ruptura do folículo ovariano ela é extremamente de evolução benigna, né?
Se você não tem tratamento nenhum, aquilo ali sozinho melhora, né? Só um pouquinho de analgesia se precisar, certo? Tá? Aqui só um pouquinho. A Nicole que perguntou sobre essa dor no meio, se faz o tratamento. Não, a dor do meio não existe tratamento. É simplesmente analgesia, né? Você vai tratar a dor simplesmente, mas não tem repercussão. Ela vai melhor em 24, 48 horas sem problemas. O grande problema é o diagnóstico diferencial, indiscutivelmente. O tratamento é só analgesia, por simples, aquilo reabsorve, some e tal. Tem uma pergunta da Fernanda aqui, que eu acho que dá para guardar um pouquinho, porque ela pergunta o que é feito com o coto apendicular na cirurgia convencional. Né? Acho que você não chegou no tratamento, ainda está no tratamento. Eu tô aqui, ó. Então, na cirurgia convencional, vocês conseguem ver essa figura inteira? Você está vendo isso aí tudo, né? Então, Sim. No coto apendicular, o que acontece? A gente amarra ele com fio normal, tá? Então, o apendicite é uma cirurgia já antiga, né, dos cirurgiões. A gente amarra com fio de algodão mesmo, a base, sabe? Ou de Vicryl, geralmente é algodão mesmo. Aí você secciona o apêndice, certo? E você faz uma sutura que o pessoal antigo chamava de peritonizar o apêndice, tá? Então você faz uma sutura no qual o coto vai para dentro e o seco é utilizado para aquele coto ficar sepultado, né? Conforme está mostrado na figura ali, né? Tá bom? Meu mouse não aparece. Meu mouse não aparece aqui. Mas bolsa, né? É uma suturinha em bolsa, né? E isso é uma das coisas também no tempo antigo, assim, para nós ali, tinha inúmeras variações. Esse método que foi mostrado nesse livro, isso aqui é uma figura do Sapson, ele dá essa sutura como se fosse um X. Mas você pode fazer uma sutura em bolsa, você pode fazer ponto simples. E na laparoscopia, o pessoal simplesmente liga o coto, né? Não se faz mais isso, né? Na laparoscopia também, se me permite, Renato, também existem variações. Como o Renato falou, ou você faz a ligadura também com fio, ou você clipa, ou você faz as duas coisas. Eu, particularmente, faço as duas coisas. Eu faço a ligadura com etibond e clipo o apêndice, o coto, né? Então, deixo duplamente, digamos assim, uma contenção dupla. Mas a sutura em bolsa, eu particularmente não faço, porque existe uma teoria que você fazer essa, embora ela seja interessante, mas você fazer essa sutura em bolsa, você pode estar favorecendo a formação de um abscesso no coto. Então, eu particularmente só faço a sutura em bolsa quando eu tenho um coto discutível, que eu não consegui fazer uma ligadura boa, etc. O que você faz, Renato? Então, inclusive, a gente deixa o coto livre, né? Tem essa questão que o professor Silva já mostrou que pode ter um abscesso. Na verdade, quando você sepulta o coto, você forma um abscesso intramural, né? Porque aquela parte do apêndice, ali, a mucosa do apêndice é contaminada e ela fica sepultada. Aquilo geralmente é autolimitado ou quase sempre autolimitado. Mas aquilo ali... A Nicole disse que travou. Vocês estão... talvez tenha acabado. Não sei. Não, a gente está ouvindo ainda. Uhum. Então, mas essa questão do coto, ela é interessante porque antes o pessoal fazia questão total de sepultar o coto. Ao longo do tempo foi se abandonando essa história de sepultar o coto, né? E na laparoscopia, você cauteriza o coto ou não? O nosso professor, o Júlio Coelho, sempre pedia para cauterizar. Eu, particularmente, sempre eu fiz porque era um aluno disciplinado na residência, mas atualmente, assim, eu não tenho me preocupado em cauterizar o coto. Então, eu sou o único, acho que cauterizo o coto ainda. Também por uma paranoia, certo? Não, a gente vê que não dá problema, né? A gente vê que não dá problema. Mas, enfim, cauterizar o coto pode ser uma coisa boa, né? Quando você coloca um clipe perto do coto, quando você cauteriza o coto, a corrente elétrica pode passar para o clipe e necrosar a ponta a base do apêndice. Aí você arruma um problema, né? Enfim. Mas eu ainda, ao menos, cauterizo o coto. Muitos não já. Né? Pessoal, se cair, aí é só voltar, entendeu? Avisar que daí a gente começa de novo o meeting, né? Pode deixar, professor. Então, aí essa questão da apendicite complicada, né? Como eu estava falando para vocês, que é uma doença grave, né? Uma doença extremamente grave e a mortalidade é baixa, né? A maior parte das vezes, mas o que acontece é que a morbidade é extremamente alta. Tempo de permanência hospitalar muito alto para muitos pacientes. Então, tem paciente que a gente passa lá uma semana no hospital internado, tem paciente que passa até mais tempo do que isso, né?
e, enfim, a gente tem que dar alta só quando o paciente estiver em condições. Mas o que a gente acha é que a laparoscopia ajuda muito esses casos graves, porque aquela laparotomia que a gente fazia lá antigamente, aquilo ali também carregava uma elevada morbidade. Vou falar uma coisa, pessoal. Sabe o que está acontecendo agora com essa questão do coronavírus? Para quem faz plantão de urgência, e eu faço no Vitabatel, o Renato faz no Santa Cruz, nós estamos pegando paciente com apendicite aguda complicada agora. Exatamente. Porque as pessoas estão evitando ir para pronto-socorro. Então, elas não vão por qualquer dor. Então, normalmente demora 2, 3, 4 dias para pronto-socorro. Tem percebido isso? Não? Correto, concordo plenamente. Já tivemos aí. Agora, ela tem chegado num nível já de uma classificação supurativa, perfurada, ou seja, uma trama muito mais complicada. Porque as pessoas estão tendendo a ficar em casa. Eu não estou dizendo para sair de casa, por favor, hein? Só estou dizendo para vocês que, para ir ao pronto-socorro, as pessoas têm segurado bastante. O movimento dos pronto-socorros de Curitiba tem diminuído, de uma forma geral. Diminuído bastante, né? Então a gente tá, e isso é um dos problemas, porque a apendicite é uma das doenças que ocorre, que a evolução dela é muito rápida. Eu acho que a gente não salientou isso ainda no momento, né? Uma apendicite que demora entre 24 e 48 horas, a gente sabe que é uma coisa mais ou menos tranquila. Mas a partir de 48 horas, a chance de perfuração já é muito grande. Essa história do apêndice normal na cirurgia é uma coisa que também acontecia muito antigamente, quando o diagnóstico era clínico, agora diminuiu um pouco, né? E a gente sabe que quando o apêndice é normal, a gente vai procurar divertículo de Meckel, a gente vai procurar doença de Crohn, a gente vai inspecionar a pelve e quase sempre ou sempre vai tirar o apêndice, né? Porque daí a gente não confunde o paciente no futuro. Se a gente deixa o apêndice ali, daqui a pouco o paciente tem apendicite, fala, não, isso aí é besteira, né? Então a gente já tira o apêndice mesmo, né? Na grande maior parte dos casos, né? E a vídeo ajuda muito a gente, porque a gente consegue inspecionar muito melhor o resto do abdômen. Essa questão do tratamento não operatório também, eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Eu discuti bastante isso na apresentação que eu passei para vocês lá no YouTube. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, isso aí estava muito na moda, né? O pessoal nos Estados Unidos, quando eu estava lá na universidade, lá nos Estados Unidos, eles estavam tratando o apendicite clinicamente se o apêndice tinha mais do que 2 dias de dor. Acima de 48 horas de dor, eles faziam tratamento com antibiótico. Era uma vergonha aquilo, porque a pessoa ficava uma semana com antibiótico internado, drenava abscesso percutâneo, laparotomia depois, era um horror. Mas, enfim, aquilo ali começou a ficar meio que uma moda, aquilo, né? Como médico nos Estados Unidos, aquele pessoal que é da universidade é assalariado, não ganhava por cirurgia, né? O estímulo era menor ainda para operar e tal, enfim. Mas isso passou, né? Então a literatura atual realmente está deixando totalmente claro que cirurgia para apendicite é o melhor tratamento, certo? Então, o pessoal que gosta de tratamento clínico para apendicite, pode esquecer, né? O número de complicações é muito grande, depois daquilo ali, a cirurgia ela é muito mais efetiva, né? E isso aí começou, na verdade, a ganhar corpo, só um comentário bem rápido, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal usa muito material descartável. Então, a cirurgia acabou ficando muito cara para eles. E os seguros de saúde começaram a patrocinar esses trabalhos para provar que não precisa operar o paciente, né? Porque quando leva o paciente para o centro cirúrgico, todas as pinças nos Estados Unidos são descartáveis, eles usam alguns materiais para ligar o apêndice que são super caros, stapler para ligar a base do apêndice, você pode ligar com um fiozinho, né? Mas como o gasto começou a ficar muito grande, começou a tentar tirar a apendicite do hall de cirurgias, né? Mas isso acabou não acontecendo, acabou se comprovando mais uma vez que realmente a cirurgia é o melhor tratamento para apendicite. Apendicite tardia também é uma situação que se vê com alguma frequência, né? Os pacientes que têm dor recorrente há muitos anos, que realmente precisam que tem uma dor que melhora e que piora na face ilíaca direita e acabam vamos dizer assim, indo procurar bem tardiamente o hospital, né? Quando tem um plastrão apendicular, né? Que é, na verdade, essa situação onde tem uma massa na face ilíaca direita, é bastante aceitável o tratamento com antibiótico, até porque a cirurgia tem uma morbidade bem maior. Então, trata isso,
esfria um pouco a apendicite, embora seja uma coisa meio estranha, e faz uma apendicectomia letiva. Eu já vi fazer isso e eu já fiz isso eu mesmo com um resultado bom, né? Tem cirurgião que prefere operar em qualquer momento, certo? Então, isso aí é uma coisa que tem uma certa variação, né? Outra coisa que acontece, às vezes, se entrar numa apendicite supurada, bem feia, um plastrão enorme, você acredita em não encontrar o apêndice. Isso já Chega lá acontece. e você é tanta maçaroca, tanto processo inflamatório, que se mexe de um lado, mexe do outro, não aponta o apêndice. O que você faz? Drena aquilo, põe um bom dreno, um antibiótico, deixa o paciente melhorar do quadro infeccioso, uma vez drenado. Depois, se ele tiver algum incômodo, você vai ver o que vai fazer. Senão, também você nem mexe mais lá, porque ali fica uma aderência, fica um processo inflamatório que é incrível. Então, é por isso que às vezes a gente, né, em alguns casos, inclusive um dos parâmetros que eu tenho é se na tomografia você não identifica o apêndice e tem uma massa ali, a chance de você achar na cirurgia também é pequena, né? Tem alguma pergunta aí? Não. Quer dizer, que eu tenha percebido, não. Se tiver, pode perguntar de novo. Podem perguntar alguma coisa que quiserem aí, tá? Aqui ele perguntou, desculpa, Isadora pergunta se não são em todos os casos que a apendicite tardia que se opera. Exatamente, não são em todos os casos, né? Porque a apendicite tardia, o problema dela é o diagnóstico também, certo? Você pode ter uma dor na face ilíaca direita para você caracterizar, porque são duas situações, né? São duas situações diferentes. Uma é a apendicite tardia, quer dizer, você teve uma apendicite, ela evoluiu para gangrena, perfuração, e aquilo ficou uma massa na face ilíaca direita. Isso é uma situação, né? Esse caso, você pode tentar operar ou pode tentar tratar com antibiótico. Você vai avaliar o paciente caso a caso, certo? Mas você pode sim não operar e tratar só com antibiótico. Ou tentar fazer uma drenagem guiada por tomografia percutânea de um abscesso, caso ele exista. Isso também funciona muito bem. Isso é exceção, né? Lembrar exceção. Apendicite aguda, tratamento cirúrgico. Exceção. Beleza, obrigado, professor. E outra situação é a apendicite crônica. A apendicite crônica é um caso que também acontece com a apêndice quando você tem uma oclusão por fecalito, né? Até o caso, né, do meu direto, né? O professor Marcos, o professor Silva operou um caso na minha família de apendicite tardia aí, que tinha vários anos, né? O que acontece? Com o fecalito encravado no apêndice, o apêndice estava espessado, mas ele, de alguma forma, ele contemporizou aquilo, estabilizou, e havia uma dor crônica e recorrente na face ilíaca direita. E daí, nesse caso, o diagnóstico feito por meio de tomografia. Num momento de piora da dor, a tomografia mostra o fecalito, mostra o apêndice e tudo mais, né? E são muitos pacientes que acontece isso, né? Tem muito paciente que tem apendicite e não é operado. A maioria sim. A maioria acontece, ele vai no médico e tal, é operado em 1 ou 2 dias. Mas muitos acabam deixando aquilo, né? A Ana pergunta aqui, Renato, se as aderências no futuro podem causar algum problema mais grave. Bom, em princípio, vai ter paciente que vai ter aderência e não vai nem saber que tem aderência, porque não vai trazer dor para ele. O principal incômodo da aderência, pelo menos em princípio, é a dor crônica. Outra situação que pode trazer uma aderência é uma oclusão intestinal por repuxar o intestino na região. Então, pode sim trazer consequências para o paciente esse processo inflamatório. Mas boa parte dos pacientes, eles se acomodam com aquilo e aquilo fica numa situação que você não precisa nem mexer. Então, isso é muito dependente da sintomatologia do paciente depois da cirurgia, essa questão das aderências. Seja numa apendicite aguda, seja em qualquer cirurgia que você for fazer convencional. Fazer uma colectomia, aquilo vai deixar aderência aberta. Por vídeo também deixa aderência, só que num grau menor, muito menor. Por quê? Porque na cirurgia convencional, quando você coloca a mão com a luva, por mais que você até põe a sora, ela tem talco, e o talco é irritativo, além da própria manipulação que você faz. Então, toda cirurgia aberta deixa mais aderência. A aderência pode trazer consequência futura, principalmente dor e obstrução intestinal eventual. Todavia, enfim, a gente tem que resolver também o problema do paciente. Agora, a aderência, assim, ela pode, mas a grande maioria dos pacientes vai viver, né? Vai viver com ela tranquilo, né? Todo mundo que tem uma cirurgia intraabdominal, mesmo uma cesárea, tem aderência, né? Todo mundo. Essa história também a gente comentou, né, da apendicectomia incidental, também foi uma coisa que se fazia muito antigamente. Vou fazer uma esterectomia numa mulher, tirava o apêndice junto, né? Vou fazer uma cirurgia no cólon, tirou o apêndice.
pessoal notou que não vale muito a pena, né? Essa prática foi, bem dizer assim, abandonada, né? Pela grande maioria dos cirurgiões, né? E tem essa história que a gente comentou também no começo, né? Que o apêndice pode ser um reservatório da flora intestinal, né? Que no apêndice, uma pessoa, quando tem uma alteração, distúrbio da flora, como o apêndice tem aquela anatomia dele de ser fininho, a flora mais ou menos se preserva ali dentro do apêndice, seria um lugar que ajudaria a repovoar o resto do intestino num distúrbio da flora intestinal. Isso aí também, enfim, é pesquisa, o pessoal não tem como comprovar isso aí, né? Em relação da gravidez, né, é realmente uma situação às vezes que é dramática, né? Que às vezes o pessoal deixa a apendicite perfurar, romper tudo na gravidez, aí é causa de perda fetal mesmo, né? E a gente tem até óbito materno também por apendicite. Eu já tive um caso de uma pessoa próxima, conhecida minha, que teve apendicite durante a gravidez, acabou sendo deixado aquilo de lado, hiperemesia gravídica, não consegue comer direito, tal, né? Negligenciar a apendicite realmente é uma situação extremamente difícil, extremamente grave, e a pessoa acabou falecendo, né? Paciente totalmente rígida, acabou morrendo porque foi protelado, foi confundido com os sintomas normais da gravidez, infelizmente. Na gravidez, né, pode-se fazer cirurgia, a cirurgia convencional ganha um pouquinho de fôlego, né, porque tem um pouco de medo de fazer uma lesão na hora de colocar um trocáter no útero gravídico, na hora de fazer o primeiro peritônio, assim por diante. Enfim, mesmo na gravidez, a laparoscópica ainda é um pouquinho mais preferida, embora isso seja bastante controverso. Já estamos bem no final, né? O idoso, lembrando que a apendicite no idoso é extremamente grave, tem uma mortalidade muito maior, né? O idoso já tem uma reserva fisiológica menor. O idoso, às vezes, né, vamos supor que é uma pessoa que tem doença crônica, não tem uma reação peritoneal tão forte, não tem dor à descompressão, só tem queda do estado geral e inapetência, né? E isso pode acontecer por muitos motivos no idoso. Então, até o médico chegar no diagnóstico da apendicite demora, às vezes, vários dias, e nesse momento a situação vai piorando, né? O apêndice perfura, pode gerar um abscesso abdominal, peritonite difusa. Então, no idoso, a apendicite é extremamente grave. Imunocomprometidos, não muda a nossa conduta, fazer uma apendicectomia da mesma forma, né? E o último são os tumores do apêndice, né? Tumores do apêndice também são bastante raros, não temos muitos pacientes. Eu já tive todos os tumores, esses aqui que estão listados e outros, né? Mas a gente faz apendicectomia bastante, ao longo do tempo aparece um, daí aparece outro, né? E a conduta, na verdade, ela é bem tranquila, né? Não tem muito segredo, né? Quando o tumor é maior que 2 centímetros, geralmente a gente opta por fazer uma hemicolectomia direita mesmo, né? E um momento eu tiro para comentar essa questão do tumor mucinoso do apêndice, né? A mucocele do apêndice. A mucocele do apêndice é uma situação que às vezes o apêndice está extremamente dilatado com esse muco, né? E esse é um caso que é terrível, porque a gente prefere fazer cirurgia aberta exatamente para você tentar ter um domínio maior do coto. Se ele romper na vídeo, aquela mucina acaba se espalhando e gera essa condição que chama pseudomixoma peritoneal, né? Que é umas células que começam a produzir mucina, uma cite mucinosa que não cura de forma nenhuma, porque as células se implantam no peritônio, se multiplicam lá e começam a produzir mucina. Daí você faz uma cirurgia, limpa tudo que você consegue, mas mesmo assim aquilo ali vai persistindo. Você quase que nunca consegue curar aquilo, né? Então o paciente vai tendo que uma laparotomia, dali uns anos outra laparotomia, dali uns anos outra laparotomia, assim por diante. O Fernando pergunta aqui se é comum morte por apendicite tardia, criação do quadro infeccioso mais grave. Sim, quando você tem peritonite difusa, você tem uma taxa grande de mortalidade proporcional à gravidade da sepse. A causa de morte na apendicite aguda, via de regra, é sepse, certo? Então, se você não conseguir controlar